Olá, começa agora mais um programa da TV CREA Minas, numa edição especial sobre os encontros regionais promovidos pelo CREA Minas em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado. No último programa, falamos sobre 3 temas discutidos nos encontros: impacto das chuvas, alimentos e rodovias. Hoje, a gente encerra destacando os eixos temáticos meio ambiente e urbanicidade. Fique com a gente, o programa está só começando. Hoje fala-se muito em mobilidade urbana e não dá mesmo para ficar alheio a esta questão. Com tantos carros nas ruas, as cidades vão parar. É preciso investir em transportes urbanos e alternativos, assunto discutido também nos encontros regionais promovidos pelo CREA Minas e a Ouvidoria Geral do Estado. Na série sobre os eixos temáticos destes encontros regionais, destaque agora para a urbanicidade, um assunto que vai muito além da mobilidade, tem a ver com o dia a dia de todos nós. Dados do Departamento Nacional de Trânsito apontam: o Brasil está perto de atingir uma frota de 80 milhões de veículos motorizados circulando no país. Só em Belo Horizonte são mais de 1,5 milhão e é sempre bom lembrar que esses números somam apenas veículos regulares, emplacados e devidamente registrados. Os clandestinos não são contabilizados. Diz no carro pouca rua e esses ataques que a gente faz aí, São Pedro, Santo Antônio, às vezes nesses horários aí você vai passar, tá tudo agarrado, tudo parado. Muito lento. Eu tô evitando de vir no bairro do senhor aqui por causa disso. Demora pra você chegar aqui e demora pra sair do bairro e perde tempo no trânsito. É pensando na solução desses problemas que existem institutos como o Rua Viva. Ricardo Mendanha é um dos membros e explica que o trabalho da organização busca conscientizar e incentivar as pessoas a optarem por outros meios, como o transporte coletivo, o deslocamento a pé ou de bicicleta. Ver a lógica de funcionamento das nossas cidades, mudando culturas e tudo, ajudar nesse processo. Como que a gente trabalha, né? A gente trabalha desenvolvendo uma ideia principal, que é a mobilidade sustentável em suas diversas formas, transporte público, valorização do transporte público, melhoria do transporte público, divulgação e implantação de sistemas alternativos como bicicletas, ciclovias, bicicletários, tudo isso que está no seu entorno, né? Desenvolvimento de alternativas reais para o pedestre, que é o principal problema da maioria das cidades, não ter um tratamento adequado. E junto com isso, para viabilizar isso, a gente trabalha também com a execução de consultorias, trabalhos para diversas prefeituras, elaborando projetos específicos de engenharia, de urbanismo, para poder fazer isso. Mas a ideia básica é sempre girando em torno desse conceito da mobilidade sustentável. A pedalada é uma grande aliada da urbanicidade. Andar de bicicleta alivia o trânsito e ainda diminui a poluição. Bruno já abandonou o carro como meio de transporte e não se arrependeu. Essencial para isso, porque aí você tem um espaço segregado, que você não está no meio do trânsito, você está diminuindo a quantidade de carros na rua, simplesmente por causa disso. Mas a mobilidade urbana é apenas um dos assuntos que fazem parte do eixo temático urbanicidade. A pauta é grande e inclui outros temas importantes, como plano diretor, legislação urbana e violência no trânsito. O termo urbanicidade é realmente abrangente. Significa manter público o espaço urbano, garantir o seu uso por todos e para todos os cidadãos. As demandas e propostas de soluções identificadas pelos profissionais do CREA Minas em cada região do estado também podem contribuir para um desenvolvimento urbano sustentável e até com a educação na cidade. Mais complicado ainda, porque o pessoal, a maioria, está assim, muito estressado, chega a virar até falta de educação. Para explicar tudo sobre o eixo urbanicidade e a importância desta discussão nos encontros regionais, você confere agora uma entrevista com o coordenador do Fórum Técnico dos Encontros Regionais, José Abílio Pereira. Uma das questões que nós temos que ampliar a discussão no Brasil é como que nós queremos nossas cidades, né? Que modelos ou que formas nós vamos cada vez mais ocupar nossas cidades. Só para te dar um exemplo, se nós ocuparmos, por exemplo, a região de Belo Horizonte com o modelo que tem do JK, que são 2 quarteirões e ali moram 5.000 pessoas, né? Para uma população de Belo Horizonte de 2.500.000 pessoas, nós podíamos ocupar os 2.500.000 pessoas com
2 conjuntos da área da Avenida do Contorno. Então nós teríamos uma cidade bem enxuta, né, bem densa. Poderia ser até em termos de área pequena, mas nós teríamos uma qualidade enorme de serviços públicos, porque nós teríamos uma quantidade muito pequena de rede de água, de esgoto, de energia elétrica, de asfalto para fazer manutenção. O nosso metrô podia ser muito menor e servia muito mais pessoas. Por outro lado, se a gente escolher um modelo de cidade em que cada um vai morar num lote, nós precisaríamos de 200 avenidas do contorno para caber essa população que temos hoje em Belo Horizonte. Então, tem uma discussão fundamental que é que modelo ou que formas, ou em que pedaços da cidade que nós vamos adensar, onde que nós não vamos adensar, como é que nós vamos utilizar toda essa parafernália que faz o conjunto da estrutura urbana, né? Que não é só transporte, não é só mobilidade, mas é água, esgoto, saneamento, educação, saúde, são pessoas andando, e nós temos que trabalhar isso tudo de uma maneira integrada. Então é repensar nossas cidades da maneira como nós pensamos, queremos viver no futuro. Esse que é o grande chance, vamos dizer assim, a discussão da urbanicidade. Né? Agora, dá para pensar isso? Ainda dá para ter algumas soluções a curto prazo, vamos dizer assim, para as grandes cidades? Porque as cidades menores a gente imagina que ainda pode haver um planejamento de crescimento, mas as cidades que já estão, né, uma cidade grande igual Belo Horizonte, o que fazer, por exemplo, no caso da mobilidade urbana? Nós fomos acumulando durante anos, né, uma série de problemas nas nossas cidades. Desde aí os anos 60, que teve a imensa migração rural-urbana, e que nós nos aglomeramos, hoje somos 85% da população do Brasil em cidades, e a maior parte dessas pessoas em grandes cidades. Então nós fomos acumulando durante anos muitos problemas. Nós vamos conseguir resolver nossos problemas no curto prazo, mas não tem jeito, nós vamos ter que pensar em prazos médios e longos prazos para resolver a nossa qualidade de vida, né, na cidade. Mas é possível, a gente tem hoje um marco legal muito importante no país, a partir todo do século XXI, a partir do Estatuto da Cidade, que centra a exigência no planejamento e na discussão dos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal, criando políticas públicas que interagem nos 3 níveis de governo. Então, nós temos um marco legal importante que fala sobre saneamento, que fala sobre mobilidade, sobre habitação, sobre o uso do solo, e temos um instrumento básico e fundamental para tudo, que é o plano diretor. O plano diretor é a nossa, vamos dizer, é a nossa meta, o nosso desejo de cidade de futuro, para onde nós queremos ir. Mas para isso nós precisamos garantir uma coisa fundamental, que o plano diretor seja partilhado no conjunto da sociedade, governo, sociedade civil, discutindo quais são os desejos da sociedade como o seu futuro, como aquela cidade, e nós temos que garantir continuidade administrativa naquele sentido. Entendeu? Pois é, e esses encontros regionais são importantes porque cada regional, né, engenheiros de cada regional levam problemas e de repente alguma solução que houve num lugar pode servir para outro também, né? Exatamente. Uma troca, sim. Né? As pessoas levam problemas e levam propostas, né? No que nós chamamos de encontros preparatórios, que são nas 60 inspetorias do CREA. Algumas cidades inspetorias se organizam nas regionais. Na regional a gente aprofunda essa discussão dos problemas e das propostas, e depois a gente organiza todo o material para encaminhar aquilo que é de competência do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e o que o CREA pode fazer, aprofundar debates, fazer ações específicas no sentido de nós todos agirmos conjuntamente, no nível governamental nas 3 instâncias e no nível profissional. E fazer trocas de experiências, né? Nós temos já uma série de experiências bastante interessantes, não só em Minas, mas pelo Brasil inteiro. Nós temos dado alguns passos, estamos indo para frente. Os encontros regionais, você completou um ano que vocês vêm realizando, né? Eles começaram em abril, em agosto de 2012. Eu imagino que nesse tempo todo, você acha que foi as prefeituras que recebem esses
esses resultados, às vezes, né? Esses engenheiros que participam, o que você percebe deles? Esse entendimento para a importância desse planejamento existe já é consolidada ou está se consolidando? Nós estamos consolidando não só o planejamento do ponto de vista técnico, mas a participação da sociedade no processo de construção do próprio futuro, né? Uma coisa que eu acho importante realçar, quando a gente fala planejamento, fica às vezes uma coisa meio abstrata, plano diretor também, mas isso é a gente caminhar cada vez mais para construir o nosso futuro. Quando a gente planeja, na verdade, nós estamos estabelecendo quais são as metas de futuro. Então, é uma sociedade ou uma instância, uma instituição que não se planeja, na verdade, ela não está formulando o próprio futuro, né? Então, nos encontros regionais, esse aspecto tem sido cada vez mais relevante da gente de considerarmos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, a participação, às vezes, de prefeituras, etc., tal, a importância do planejamento no sentido da construção do nosso desejo, das nossas metas, dos nossos grandes objetivos. Né? No próximo bloco, o assunto é meio ambiente, um dos 5 eixos temáticos discutidos nos encontros regionais. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais, escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de Minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Hoje, o mundo está de olho na preservação ambiental e, neste contexto, a palavra de ordem é responsabilidade com a geração e descarte de resíduos, uso do solo e dos recursos naturais, assuntos que também foram discutidos nos encontros regionais. Neste bloco do programa, a gente destaca o eixo temático meio ambiente.
A burocracia na legislação ambiental foi a responsável por uma saga na vida de Cristiano Campos. O empresário teve que esperar 1 ano e gastou cerca de R$60 mil para conseguir autorização e iniciar a obra deste spa, inaugurado em 2012. Interna ou não, porque tudo que nos era pedido, era imediatamente, assim, quando demorava muito era coisa de 1 semana para até conseguir o documento, as exigências. Com o empreendimento travado e sem uma data para ver o negócio funcionando e gerando renda, Cristiano resolveu fazer plantão na prefeitura. Eu sentava dentro da prefeitura e esperava ter uma resposta. E eles até brincavam comigo, falaram assim, não, você não precisa de vir aqui que não tem nada para você hoje. Eu falei assim, não, vou esperar porque vai que acontece alguma coisa, eu já estou aqui. Histórias como esta, que envolvem a legislação ambiental, são mais comuns do que se imagina e fizeram parte das reuniões feitas em quase todas as inspetorias de Minas durante os encontros regionais. Dentro do eixo meio ambiente, também foram levantadas questões sobre licenciamento, ambiente do trabalho e recursos naturais, tanto no que diz respeito à preservação quanto à recuperação, extração e impactos ambientais. Esse é um dos graves problemas que nós temos na legislação ambiental nacional, sabe? Nós temos divergência entre a estadual e a federal, inclusive alguns municipais, ou não tem uma legislação ambiental, ou está adotando a federal ou a estadual, está dando uma série de conflitos nessa área, sabe? E é uma das demandas que vão ser levantadas ao governo federal e estadual para poder fazer a homogeneizar essas legislações para evitar os conflitos. Outro grave problema apontado nos encontros vem da consciência ambiental, que precisa ser melhor trabalhada no país. O engenheiro Maurício Fernandes explica que muitas pessoas sequer sabem como ser ecologicamente consciente. Quando você for comprar, ver se aquele produto é um produto que foi ecologicamente correto, se ele foi buscado na natureza de uma maneira adequada, sabe? São muitos fatores que toda a sociedade tem que verificar, certo? A destinação dos resíduos é um outro problema seríssimo também que nós temos. Por exemplo, nós não devemos tratar o resíduo como lixo. Ele é um produto que pode ser reaproveitado de todas as formas. São coisas que a sociedade precisa de estar se imbuindo disso, se conscientizando para poder estar impactando menos o meio ambiente. A educação ambiental é apontada como uma solução para a falta de consciência ecológica da população. Se a nova geração não cuidar do meio ambiente, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa terra dentro de alguns anos, né? Os encontros, destinados a todos os profissionais ligados a estas áreas de atuação, foram uma forma de aperfeiçoar o trabalho e lançar um olhar mais atento às questões ambientais. Identificando as principais demandas, fica mais fácil desenvolver um diagnóstico técnico regional, com propostas de soluções para cada problema. Diagnóstico este que foi encaminhado ao governo de Minas com importante contribuição do CREA para o desenvolvimento ambiental sustentável. Nós estamos levantando demandas que muita gente não sabia que estavam acontecendo, sabe? Está sendo bastante importante, bastante profícuo as discussões. Quem bateu um papo com a gente sobre tudo que envolve a responsabilidade ambiental e as principais demandas discutidas no eixo meio ambiente foi a diretora do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, engenheira civil Marília Melo. Confira. O Estado tem competência para os empreendimentos maiores, isso é definido uma deliberação do Conselho de Política Ambiental, e os municípios também têm competência para licenciamento ambiental, em função até de uma regulamentação jovem, que é a Lei 140, a Lei Complementar 140. Então, as empresas, os profissionais têm muito essa demanda de licenciamento ambiental, mesmo porque grande parte dos estudos de licenciamento são feitos por profissionais do sistema CONFEA-CREA. Agora, na reportagem que a gente viu anteriormente, mostrou um empreendimento que ficou... eles acreditam que demorou muito para sair essa licença, ou para ver o que era possível fazer para continuar a obra. Isso acontece muito? Qual que é a dificuldade nesse caso? O licenciamento ambiental, na verdade, a regularização ambiental, ela tem 3 pontos. O primeiro é o licenciamento ambiental, propriamente dito, que passa por 3 fases: licença prévia, licença de instalação, licença de operação, ou pode ocorrer licenças concomitantes, dependendo do tamanho do empreendimento, autorização para uso da água, quando há uso da água no empreendimento, e autorização para supressão de vegetação, quando há alguma supressão de vegetação. O Estado tem buscado, cada dia mais, tornar esses instrumentos mais ágeis. Claro que são instrumentos que demandam estudos,
estudos da equipe técnica do Estado, vistorias, e isso demanda um tempo de análise realmente. Mas o Estado, nos seus diversos níveis, o governo federal, o Estado e o município, têm buscado dar agilidade. Agora, uma coisa que é muito importante, e esse é um papel fundamental do engenheiro, é a qualidade dos estudos que são realizados. Quando o estudo é realizado com uma qualidade técnica adequada, uma qualidade técnica boa, claro que a análise se torna muito mais fácil. Então, essa é uma função importante dos profissionais do CREA, dos profissionais dos engenheiros, geólogos, geógrafos, para aprimorar cada dia mais esses estudos que são apresentados e avaliar realmente quais são os impactos, quais são as medidas para minimizar esses impactos. Então, isso é muito importante, que os profissionais desenvolvam esse trabalho. Existe algum projeto que leve em conta compensação? Então, tipo, para retirar ou para utilizar algum determinado espaço, ele pode compensar com uma floresta plantada, coisa desse tipo? Isso existe? Como é que funciona isso? Sim, existe. Tanto o licenciamento ambiental tem a compensação, quanto também na lei florestal, que é a compensação, nós chamamos de compensação social, reserva legal. Então, no caso de supressão de vegetação, você tem que deixar uma área que não pode ser suprimida, especialmente em áreas rurais, que é uma área que você tem que proteger, exatamente para garantir ali uma conectividade entre as áreas, e a proteção da biodiversidade local. E no licenciamento ambiental, da mesma forma, existem a compensação ambiental em processos de licenciamento ambiental, especialmente para grandes empresas. Agora, Marília, a gente, saindo um pouco das obras, vamos falar um pouquinho sobre saneamento. Qual que é a realidade hoje de Minas com relação a esse, que é um problema, a falta de saneamento hoje no país, e vamos falar um pouquinho do Estado. Como é que está isso hoje? Sim. O saneamento, Minas Gerais, ela tem buscado algum avanço nessa questão. Água, desde muito tempo, é uma questão praticamente já resolvida, o abastecimento de água da população. O esgoto tem avançado, o tratamento de esgoto, a Copasa tem concessão de poucos municípios, e o saneamento é uma competência primária municipal, conforme a Constituição. Então, hoje tem aproximadamente 39% da população do estado atendida com tratamento de esgoto, mas a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, desenvolve um trabalho que chama Minas Trata Esgoto, para apoiar os municípios, para desenvolvimento de projetos, captação de recursos para esse fim. E na parte de resíduos, também temos avançado, mas ainda temos 267 lixões no estado de Minas Gerais, o que é um grande desafio. Disso é complicado, porque a gente pensa em aterro controlado, não é nem aterro controlado, é lixão mesmo que ainda existe. São 267 lixões ainda no estado, e nós temos um prazo de até o ano que vem para erradicar esses lixões, que a lei de saneamento define. Então, tem buscado o estado fomentar a instituição de consórcios intermunicipais, para poder criar escala para tratamento de resíduos sólidos, então aterros sanitários que atenda mais de um município, para você potencializar o investimento. E, claro, dando apoio técnico também às prefeituras, não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem essa função, e o governo federal, através de algumas instituições, como a FUNASA, o Ministério das Cidades, também tem buscado esse apoio aos municípios. O saneamento é, sim, um desafio, porque tem muito a ver com a qualidade de vida, com a saúde da população. E, de novo, entra o trabalho dos engenheiros, de nós engenheiros, em apoiar as prefeituras. A gente vê uma ausência, uma deficiência de profissionais habilitados assessorando as prefeituras. Então, muitas vezes, as prefeituras não conseguem desenvolver projetos para captar recursos. Recurso tem disponível, mas a dificuldade em elaborar projetos para captar recursos. E aí, mais uma vez, a necessidade do apoio da área tecnológica dos engenheiros. Inclusive o CREA, com parceria com a FUNASA, tem dado oficinas para cidades com até 30 mil habitantes, se eu não me engano, 50 mil, não sei, e para poder dar esse apoio. E a reclamação das prefeituras é essa mesmo, que às vezes não tem pessoal técnico preparado, capacitado para atender o plano municipal de saneamento básico. Como é que você vê esse plano? O prazo termina em 2014, não é isso? E aí eles podem perder recursos para investir, Exatamente. É um problema, tem que organizar isso agora, Essa ação do CREA é uma ação muito importante, O CREA, ele tem uma função de fiscalizar o exercício profissional, mas ele tem buscado fazer muito mais do que isso, de apoiar as prefeituras, de apoiar os profissionais em outras ações. Então, esse trabalho com a FUNASA realmente é um trabalho inovador no CREA, de apoiar os municípios para a elaboração do seu plano de saneamento, porque a partir do ano que vem, os municípios que não tiverem plano de saneamento, eles não podem captar recursos do governo federal. Então, além do dificultador
do projeto vai ter o dificultador de não ter o plano de saneamento. Então, realmente é uma iniciativa louvável do CREA de Minas, né? E é o pioneiro aí. Eu tenho notícia de outros CREAs já buscando a FUNASA para fazer, né, a mesma parceria, mas esse apoio técnico aos municípios é fundamental e o CREA está desempenhando isso muito bem. Em 2014, os encontros regionais entraram na segunda fase, que é a de monitoramento. As propostas encaminhadas ao governo de Minas, prefeituras, profissionais registrados no CREA e inspetorias estão sendo acompanhadas quanto à implementação e devem pautar ações específicas do CREA Minas, como, por exemplo, a realização de seminários e auxílio técnico. Cada uma das propostas pode ser acompanhada pelo site crea-mg.org.br/encontros regionais. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.